Nessa época, muitas pessoas vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar umas às outras. Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente, e a maldade se espalhará de tal maneira que o amor da maioria das pessoas esfriará. Aquele, porém, que permanecer firme até o fim será salvo. E as boas novas sobre o reino de Deus serão anunciadas no mundo inteiro como testemunho a toda a humanidade. E então virá o fim. Graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Se for novo, se for nova por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu like e compartilhe para que a palavra do Senhor seja espalhada e apregoada para mais pessoas. Muitos usam este texto para falar sobre a maldade humana que vem crescendo com o passar das gerações, e que a maldade que vemos e temos notícias são sinais do fim dos tempos. Porém, analisando o texto com o contexto e com mais textos que têm ligação, seria realmente isso que a palavra de Deus está mostrando? Primeiramente, no contexto, o Senhor Jesus fala sobre abandono da fé ou apostasia e o ódio, que é o contrário do amor entre as pessoas. Em seguida, fala acerca do surgimento de falsos profetas que enganarão a muitas pessoas e, após isso, o aumento da maldade e diminuição do amor da maioria das pessoas. E após isso, o Senhor afirma que quem permanecer firme até o fim será salvo. Logo, podemos já identificar sobre a que tipo de pessoas o Senhor está se referindo: seus discípulos. Sabemos que os discípulos do Senhor não se resumem aos que estão descritos na palavra, mas basta ter as características que mostram quem são os discípulos dele. Então Jesus disse aos judeus que tinham acreditado nele: se vocês continuarem a obedecer às minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Queridos filhos, eu não vou ficar com vocês por muito mais tempo. Vocês vão me procurar, mas, como eu já disse aos líderes dos judeus, repito agora a vocês: vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou um novo mandamento: amem-se uns aos outros. Vocês devem se amar uns aos outros da mesma forma como eu amei a vocês. Nisto todas as pessoas saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ele corta todos os galhos que não dão frutos, mas ele poda e limpa todos os galhos que dão frutos, para que deem ainda mais. Vocês já estão limpos por causa dos ensinamentos que eu tenho dado a vocês. Continuem em mim e eu continuarei em vocês. Assim como o galho não pode dar frutos por si mesmo, a não ser que continue na videira, vocês também não podem dar frutos por si mesmos, a não ser que continuem em mim. Eu sou a videira e vocês são os galhos. Aquele que continuar em mim e eu nele dará muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém, porém, não continuar em mim, é como o galho que é jogado fora e seca. As pessoas juntam os galhos secos e os queimam no fogo. Se vocês permanecerem em mim e continuarem obedecendo aos meus ensinamentos, pedirão tudo o que quiserem e será dado a vocês. Vocês devem dar muitos frutos e assim mostrar que são meus discípulos. Isto trará glória ao meu Pai.
Então, as características que mostram quem são os discípulos do Senhor são: crer e obedecer às palavras dele, amar os irmãos em Cristo e segui-lo, obedecendo os seus ensinamentos ou mandamentos. E quando uma pessoa não tem pelo menos uma dessas características? Bom, para quem tem o hábito de leitura da palavra, já sabe que se não tiver todas, não tem nenhuma. Mas vejamos o que as Escrituras dizem. Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Por acaso esta fé pode salvá-lo? Se irmãos ou irmãs estiverem precisando de roupa e necessitados do alimento diário, o que adianta um de vocês lhes dizer: vão em paz, aqueçam-se e comam bem, se vocês não lhes dão as coisas de que eles necessitam? Assim também a fé, se não for acompanhada de obras, está morta. A maneira pela qual vocês podem diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: todo aquele que não faz o que é justo e não ama a seu irmão não pertence a Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejam como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que ele o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão boas. Irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Veja o que isso quer dizer em Mateus 5, do 21 ao 26. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. A maneira pela qual conhecemos o que é o amor é esta: Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui bens neste mundo e, mesmo vendo que seu irmão está passando necessidade, não faz nada para o ajudar, como pode dizer que o amor de Deus permanece nele? Eu fiquei muito feliz em ter encontrado entre os seus filhos aqueles que vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos ordenou. E agora peço-lhe, Senhora, que amemos uns aos outros. Não estou escrevendo um mandamento novo, mas sim o mesmo que tivemos desde o princípio. E amar é isto, que vivamos de acordo com os mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o princípio, o mandamento é este: vivam uma vida de amor. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora e se recusam a reconhecer que Jesus Cristo veio ao mundo em forma humana. Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo. Tenham cuidado para que vocês não percam aquilo que temos realizado entre vocês, mas recebam toda a recompensa que merecem. Todo aquele que vai além do ensino verdadeiro a respeito de Cristo e não permanece nesse ensino, não tem Deus. Mas aquele que continua nesse ensino tem tanto ao Pai como ao Filho. Bom, claramente, nos dias atuais, tem acontecido com mais frequência tudo o que o apóstolo João e os demais apóstolos e o próprio Senhor disseram acerca dos últimos dias. Pois realmente têm aparecido vários falsos profetas que têm pervertido as Escrituras e os ensinamentos que o Pai nos deu para seguirmos. Não é à toa que os cristãos têm sido motivo de piada por causa dos falsos cristãos e os profetas do Senhor têm sido considerados como falsos profetas e, em contrapartida, os falsos profetas considerados homens e mulheres de Deus. Até quando profetizam falsamente, quando não obtêm o resultado desejado ou nada acontece como eles disseram, dão um jeito de culpar a Deus, a falta de fé das pessoas ou até mesmo
inventar um outro tipo de acontecimento sem prova ou sinal para não serem tidos por mentirosos. Ser profeta, ser profetisa, é uma grande responsabilidade que, se não for levada a sério, tanto para quem fala quanto para quem ouve, os resultados serão catastróficos e, ao invés de edificação, terá esfriamento de fé e do amor. Em resumo, o Senhor Jesus se referiu a discípulos quando falou o que está escrito no texto de Mateus 24 que lemos no começo. Então, vejamos se estamos ouvindo aos profetas do Senhor ou aos falsos profetas. Temos que julgar os espíritos e o que temos ouvido para ver se vem de Deus ou não. Não para que venhamos envergonhar ou condenar alguém, mas sim para não sermos enganados e iludidos e, como consequência, nos apostatarmos da fé. Tem alguma dúvida ou sugestão? Deixe nos comentários. Deixe seu like e compartilhe para nos ajudar a levar a palavra de Deus para mais pessoas e assim crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nos veremos em um outro vídeo. Graça e paz.